Pessoal, tudo bom? Olha só, vim aqui nessa videoaula para explicar para vocês, para mostrar para vocês algumas fotos muito legais que mostram como que os Estados Unidos no finalzinho do século XIX e no começo do século XX, né, nos anos 1900, eles se tornaram uma verdadeira potência industrial, já rivalizando muito fortemente com a Inglaterra e, obviamente, que pouquinho tempo depois os Estados Unidos já vai se tornar a principal potência industrial do mundo e vai então se concretizar aí no topo da economia mundial. Eu vou mostrar para vocês as consequências econômicas da Guerra de Secessão. A gente já falou delas em aula, então só para recordar com vocês o Taylorismo e o Fordismo. E vou mostrar para vocês então o quanto que a rápida industrialização pela qual os Estados Unidos passaram no final do século XIX foi fundamental para transformar as principais cidades, as grandes cidades dos Estados Unidos nesse período. Justamente por isso que a gente vai trabalhar com um monte de foto hoje, tá certo? Eu vou pedir para que vocês fiquem aí com o caderninho de vocês em mãos e vocês podem fazer anotações tentando destacar quais são as características que mostram essas, que estão presentes nessas fotos, que mostram que os Estados Unidos já era uma grande cidade industrial, né, um grande país industrial, e o quanto que essas cidades representavam isso, tá certo? Então faça isso daí com um exercício, né, respondendo essa pergunta. Que aspectos dessas cidades que a gente vai analisar aqui nas fotos revelam características de grandes centros urbanos e industriais no período? Responde aí no caderno e depois a gente vai conversar sobre isso, combinado? A primeira imagem que a gente vai analisar é essa que eu iniciei o vídeo. É da Avenida Broadway, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, numa foto em 1902. Então, uma foto que já está aí completando 118 anos. No início do século XX, Nova York já era um grande centro urbano. Vocês já podem pensar sobre essas fotos, sobre essa foto. O que, que ela revela, né? Pensem esses prédios que são prédios enormes, né? Pensem a quantidade de veículos e de pessoas que estão caminhando aqui na Avenida Broadway, lá em Nova York, e tentem refletir, então, como que isso já caracteriza para a gente o quanto que essa cidade já é um grande centro urbano. A gente pode abrir, então, um outro conjunto de fotos que a gente vai analisar aqui para pensar sobre isso. Essa primeira imagem, ela mostra um verdadeiro trânsito de carruagens e de pedestres em uma avenida no centro de Nova York, nos Estados Unidos. Essa foto é de 1907. E a quantidade de pessoas que está circulando aqui já revela muito o quanto que, primeiro, Nova York já era uma cidade muito urbanizada, com uma população muito grande para o período, e tudo isso era fruto das consequências da industrialização que os Estados Unidos passaram ao longo, né, da segunda metade do século XIX. Nova York se consolida como a principal cidade dos Estados Unidos nesse período, e é justamente ali que as grandes transações comerciais vão ser feitas, que coisas vão ser compradas e vão ser vendidas, e justamente por isso, então, Nova York vai se urbanizar tanto e vai se consolidar como a principal cidade industrial dos Estados Unidos. Essa próxima foto, que aí a gente já não vê muita gente, mas ela é então uma foto de um pedestre que está atravessando a ponte Queensboro, em Nova York também, lá nos Estados Unidos, e essa foto foi tirada em 1910. Aqui a gente não consegue verificar a quantidade de pessoas que estão morando em Nova York, mas tem outros elementos que podem revelar para a gente o quanto que a industrialização estava fortalecida nos Estados Unidos nesse período. Quais elementos podemos destacar aqui? Acho que essa foto dessa ponte com várias, né, sendo uma construção que utilizou, né, principalmente ferro, mostra para gente o quanto que os Estados Unidos eles já eram desenvolvidos. Afinal de contas, essa ponte já foi, né, feita utilizando a matéria-prima do aço, né, que vai então se difundir nos Estados Unidos ao longo do século XIX. Essa terceira foto é muito interessante. Ela é uma foto de 1914 do que hoje é conhecida como a Times Square. Acho que um dos principais pontos de Nova York e que aqui a gente já consegue ver bastante coisa, né?
que revela, então, essa industrialização. O que a gente consegue ver aqui? Alguns carros, muitos eu diria até para a época, 1914, né? A gente consegue observar que esses prédios são prédios comerciais. Algumas propagandas aqui em outdoor, aqui em cima, também é muito interessante para gente. E muitas pessoas usando, né, comprando nesses centros comerciais. Eu quero aproveitar essa foto para destacar para vocês o que uma grande cidade ou um grande centro comercial tem a ver com a industrialização. É bastante óbvio que os países que são super industrializados, se a gente for pensar até mesmo hoje em dia, né, Estados Unidos, a China, a Europa, né, como a Alemanha, por exemplo, elas são países industrializados que exportam muitos produtos. Mas é óbvio que esses territórios que são industrializados, eles vão ter também um comércio muito grande. Afinal de contas, esses produtos industriais vão ser comercializados internamente dentro desses territórios, para só depois, quando começa a se produzir muito e quando começa a se desenvolver muito uma indústria, é que essa indústria começa a exportar. Portanto, quando a gente olha essa imagem e verifica que há um centro comercial muito grande e muito utilizado nos Estados Unidos no período, a gente consegue fazer essa relação entre um comércio muito forte que usa os produtos industrializados que são fabricados no próprio país. Portanto, ao ver essa imagem aqui, a gente pode concluir que a Times Square, que continua até os dias de hoje sendo um dos grandes centros comerciais lá dos Estados Unidos, no começo do século ela já demonstrava essa importância para o comércio norte-americano. Então, tudo que a gente pode observar aqui tem absolutamente tudo a ver com a industrialização que a gente estudou nessas nossas últimas aulas. E por fim, a Rua Madison, nas proximidades do Hotel Bradford, e da Casa de Ópera La Salle, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Chicago, como vocês mesmos estudaram na hora de fazer a nossa tarefa interdisciplinar de História e de Geografia, é um grande polo onde se concentraram as primeiras etapas da industrialização dos Estados Unidos. Portanto, quando a gente olha para essa avenida, a gente pode ver que tem um bonde vindo aqui, carros estacionados do outro lado e pessoas andando nas calçadas nesse grande centro comercial da cidade de Chicago, e que a gente consegue ver esses grandes prédios, a gente consegue observar como Chicago também já tinha se tornado uma grande cidade industrial, uma cidade muito urbanizada, e tudo isso por conta do processo de industrialização que aconteceu nos Estados Unidos e que a gente estudou até agora. Aqui a gente tem uma outra foto da cidade de Chicago, uma foto de 1909, que vocês também podem observar tudo isso, tá certo? E aqui então a gente voltou já, né, para a primeira foto. Então eu vou passar de novo cada uma delas para que vocês possam fazer uma observação bastante atenta e que vocês possam descrever então e analisar quais dessas características aqui que vocês ressaltariam, né, que mostram o quanto que Chicago e Nova York eram grandes cidades industrializadas e urbanas já no começo do século XX nos Estados Unidos. Passando aqui mais uma vez a foto da ponte Queensboro. Mais uma vez a foto, né, onde hoje é a Times Square. Aqui a nossa primeira foto da cidade de Chicago. E a nossa segunda foto da cidade de Chicago. Fechou? Então faz essa tarefinha aí, registra no caderno para que depois a gente troque uma ideia em aula, tá bom? Mas não vai embora ainda não, porque eu vou mostrar e explicar para vocês qual que vai ser a atividade que vocês vão fazer agora durante essa aula, combinado? Então saca só. A tarefa que vocês vão ter para hoje é o exercício 4, que tá aí, né, nas páginas, né, 214 e 215. Vocês vão fazer, então, num documento Google para mim e vão entregar em anexo a letra A, a letra B e a letra C. As três questões, elas são referentes a essa imagem, né, que é uma imagem que mostra alguns operários trabalhando numa linha de montagem da Ford, na cidade de Michigan, né?
desculpa, no estado de Michigan, né, lá nos Estados Unidos, numa foto tirada em 1912. Como vocês podem ver, né, esses operários eles estão produzindo então veículos, né? Isso daqui é uma roda. E aí eles estão todos eles alinhados em uma linha de montagem, né? Separados aqui. Essa linha de montagem ela é totalmente, né, bem planejada. Então faça uma boa análise, uma boa descrição dessa foto para que vocês possam responder a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A, vocês vão descrever quais os elementos são retratados na imagem. Então é fazer esse exercício que eu já comecei aqui com vocês. Mas vocês vão fazer uma descrição muito completa de tudo aquilo que é apresentado nessa imagem, combinado? A letra B, vocês vão relacionar essa imagem ao Fordismo e ao Taylorismo. A gente já aprendeu o que é o Fordismo e o que é o Taylorismo. Eu já pedi para que vocês, inclusive, registrassem no caderno de vocês. Então, vocês podem recuperar aquela nossa aula, aquelas anotações que vocês já têm, para tentar relacionar a imagem ao Fordismo e ao Taylorismo. Como assim relacionar, Pro? O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar entender como que essa imagem representa características do Fordismo e como que essa imagem representa características do Taylorismo. Então é só retomar o que é um e o que é o outro, observar a imagem e responder a partir disso. Fechado? E na letra C, vocês vão responder se, de acordo com o que você estudou nessa unidade, quais eram as condições de trabalho desses operários. A gente não falou muito das condições de trabalho desses operários, mas a gente falou muito das condições de trabalho dos operários ingleses, lá no começo da Revolução Industrial Inglesa. Aqui a gente pode refletir, será que as condições de trabalho elas eram diferentes porque elas aconteciam nos Estados Unidos e não na Inglaterra? Ou será que todo operário ele vai ter o seu tempo controlado pelo Fordismo e pelo Taylorismo? Será que as condições de trabalho eram as melhores possíveis nesse ambiente aqui, bastante cheio de gente, com bastante poluição, com muitas questões problemáticas para a própria saúde desses operários? Então é isso que vocês vão responder nessa letra C. Fechado? Faz aí bonitinho, direitinho, responde num documento Google e entrega na aula invertida de hoje. E aí a gente vai conversar sobre esse exercício na nossa próxima aula remota. Fechou? Um beijo, galerinha. Juízo, bons estudos e a gente se vê em breve.